É um prazer poder estar aqui nesta manhã. Há um desafio enorme para mim. Eu chego com temor e tremor diante da igreja do Senhor Jesus. É bom estar aqui com gente tão linda. Eu conheço o pastor Amadeu desde quando ele era solteiro, não faz muito tempo isso. Eu sou filho de pastor Nazareno, meu pai já está na glória. Nasci em Campinas, São Paulo. Tive uma experiência real com Jesus com 17 anos. Com 18, senti o chamado para o ministério em janeiro de 1980, com o pastor Aguiar pregando em Serra Negra, chegando em Campinas, vindo de Belo Horizonte. Uma paixão por missões entrou no meu coração, sem ter ouvido muito de missões. Naquela época a igreja fazia missões através dos missionários e nós éramos um campo missionário. Então todas as informações missionárias vinham de fora, era de fora, e o Brasil recebia tudo aquilo. Fui para o seminário com a minha noiva, Ana Maria, casamos no metade do terceiro ano, e uma paixão pela África tomou conta do meu coração, eu não sei porquê. Nós não temos nada a ver com a África na minha família, somos alemães por parte de mãe, portugueses por parte de pai, mas veio um desejo de ir para a África e a igreja, o departamento internacional da igreja mandou uma informação, chegou no seminário, que o departamento internacional de missões queria um casal brasileiro e um casal de portugueses para ir para Angola. E eu falei, eis-me aqui, eu vou para Angola. O doutor Eugênio não está gostando dessa história. Mas o reverendo Elton Wood era o reitor do nosso seminário, trabalhou em Cabo Verde muitos anos, e eu fui buscar orientação com o meu mestre, com o meu pastor. O pastor Elton era o meu pastor, além do meu pai. E o reverendo Elton disse assim: se Deus falou isso ao seu coração, Deus vai falar ao coração da sua esposa, Ana Maria. E eu fui falar com Ana muito empolgado. Ana, nós vamos para Angola, na África. Terminando o seminário, nós vamos para Angola. E eu senti que, bom, vamos orar. E ela disse, mas havia uma segunda opção, que era o Nordeste. O pastor João Arthur ia no seminário todo ano, fazia uma propaganda do Nordeste. E só mostrava as coisas boas, é verdade. Só mostrava a praia, de pessoa, aquelas coisas. Você conhece o João Arthur, né? Ele é um bom vendedor. A Ana, eu disse, o Nordeste. Ela disse, sim, o Nordeste. Para quem estava empolgado para ir para Angola, eu disse, vamos para o Nordeste. O clima não é muito diferente, não. E o reverendo Elton disse, escute sua esposa. Eu já descobri que quando nós ouvimos as nossas esposas, nós erramos menos. Fomos então para Natal e lá estamos há 29 anos. Eu sou pastor da mesma igreja há 29 anos e já temos um terreno no cemitério lá, então talvez é por lá que eu fique. Eu sou apaixonado pelo Nordeste. Eu amo o Nordeste. Eu não somente entrei no Nordeste, mas o Nordeste entrou no meu coração. Eu sirvo a Deus com muito amor, sou pastor local. Eu sou apaixonado pelo ministério. Eu sou pastor nas horas vagas que não existem e eu sou superintendente e diretor de área. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu quero falar hoje de manhã sobre a pesca maravilhosa orientada por Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim, a partir do primeiro versículo: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré
e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as minhas redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Há 2 relatos chamados na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, de pesca maravilhosa. 2 pescas maravilhosas orientadas por Jesus. Os resultados foram os mesmos. Uma pesca orientada por Jesus sempre é garantia de sucesso. Se Jesus orientar uma pescaria, se Jesus orientar qualquer coisa, se seguirmos a orientação de Jesus, é sucesso garantido. Só que essas 2 pescas, elas têm contextos totalmente diferentes. Eu chamo a primeira pesca da obediência, e a segunda pesca, a pesca da desobediência. Se não, vejamos João capítulo 21, versículos de 1 a 8. O Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso o quê? Depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Tomé, Natanael, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Igual lá no início, estavam juntos. E Pedro disse: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus então disse: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Ele disse: então faça o seguinte: jogue a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a
quantidade de peixes, que outro evangelista diz que eram 150 grandes, sem contar os médios e os pequenos. Isso não é história de pescador, é história da Bíblia. O discípulo a quem Jesus amava, Pedro, disseram a ele: é Jesus! Interessante que eles lançaram a rede sem saber que era Jesus. Simão Pedro ouviu, vestiu a capa que havia tirado, lançou-se ao mar, e os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. A primeira pesca orientada por Jesus foi a pesca que deixou os discípulos tão perplexos, tão encantados, que Jesus disse: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Pedro era o líder. Pedro era o líder. E quando Pedro toma a decisão de seguir Jesus, os outros também seguiram. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Passaram 3 anos e meio com Jesus. Agora, depois de 3 anos e meio, acontece tudo o que João diz. Depois de tudo, ou seja, depois de Jesus ter ensinado, curado, multiplicado o pão, curado a própria sogra de Pedro. Jesus foi tão maravilhoso que curou até a sogra de Pedro. Eles viram todos os milagres de Jesus, eles viram tudo que Jesus fazia. Jesus morre, mas Jesus ressuscita. Mas na morte de Jesus, a frustração tomou conta do coração de Pedro. A frustração tomou conta do coração de Tomé, de todos os discípulos. Ouviram que Jesus tinha ressuscitado, mas nem a notícia da ressurreição de Jesus foi capaz de animar. Irmãos, um pastor desanimado é a ferramenta mais maravilhosa do diabo. Quando o desânimo toma conta do nosso coração, não precisa tirar a fé, não precisa tirar outra coisa, mas quando o desânimo toma conta do nosso coração, decepção. E Pedro, então, naquele dia, ele disse: vou pescar. É bem característico de Pedro, ele era impulsivo. Irmãos, e um decepcionado leva outros com ele, porque quando Pedro disse: vou pescar, os outros disseram: vou também. Nenhum deles disse: opa, Jesus disse que não é para pescarmos mais. E eles estavam tão fora de forma, eles estavam tão desacostumados, que naquela noite eles jogaram a rede a noite toda e não pegaram nada. De manhã, imagine, depois de frustrados com a missão, porque eles estavam frustrados com a missão, guarda isso no seu coração, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando nós nos frustramos com a igreja, quando nós nos decepcionamos com a nossa liderança, quando nós nos decepcionamos com os nossos colegas, e eu quero dizer para você: venha ao ministério, bem-vindo à decepção. Você vai ter muitas decepções. Eu gosto de dizer para os pastores novos, quando passam a primeira crise, eu digo: bem-vindo ao ministério. Você vai ter outras e piores do que... Sério, se quiser, desista agora. Porque o ministério, se você pode desistir, você deve desistir. Se você pode desistir, desista. Porque o ministério é para aqueles que dizem: eu não posso fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas Pedro estava desanimado, e o desanimado influencia outros. Você já viu um pastor triste na Assembleia? Se para entender, vamos para lá. Quando Pedro decidiu voltar, Natanael, Tiago, Tomé, todos foram com ele. Irmãos, se sairmos fora da vontade de Deus, nós teremos frustrações. Mas Jesus chegou. Aleluia!
Jesus está aqui hoje na beira da praia. Filhos! Oh, filhos! Oh, que gostoso ouvir isso. Filho! Filho! Meu filho! Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não! Não pegamos nada! Não temos nada! Jogue a rede do lado direito! Uau! Eles tinham jogado na proa! Eles tinham jogado na popa! Eles tinham jogado no lado esquerdo! Na proa, do lado esquerdo! Mas eles ainda não tinham jogado do lado direito! E era do lado direito que estava o cardume! Se você não pegou o cardume ainda, é porque ele está do lado direito do seu barco. E se Jesus mandar jogar do lado direito, não jogue na popa, não jogue na proa, não jogue do outro lado, jogue do lado que Jesus quis. Mandou uma grande quantidade de peixes. 150 dos grandes. Eu amo estar em Natal e andar. Olha, eu trabalho em Natal. Deus é bom demais. O lugar mais lindo do universo chama-se Natal. E de vez em quando eu vou correr na praia de manhã. Só que eu paro para ver o arrastão. Sabe o que é arrastão? Não é aquela turma que desce do morro, não. É quando os pescadores, quando eu vejo a rede, dependendo do tipo que está esticada a rede, né, pastor Damásio? A gente sabe se tem peixe ou não, não é verdade? Quando os pescadores estão fazendo força, é lindo, porque outros pescadores que não pegaram nada, eles vêm ajudar. Às vezes o turista, o carioca, fala que bacana. O carioca vai lá e ajuda a puxar a rede, e todos puxam a rede. E quando vem um cardume de peixe, uau, coisa linda demais. Cooperação, guarda isso no seu coração. Eles pegaram muito peixe. Dr. Christian Sarmento disse que há 12, eu encontrei 4, ele está me devendo 8. 4 princípios sobre cumprir a grande comissão. 4 princípios para que nós proclamemos a glória do Senhor. Aqui estão os princípios ensinados por Jesus. Não estão nos livros de missiologia. Não estão na boca dos técnicos de igreja. Eu abomino técnico de igreja. Não venha falar comigo sobre crescimento de igreja se você nunca plantou uma igreja. Não venha falar para mim sobre evangelismo se você nunca ganhou uma alma para Jesus. Eu tive bons professores no seminário, mas eu tive alguns professores que não sabiam nada do que estavam ministrando. Fora! Eu não quero saber. Eu os respeito. Título de doutor, PhD, nunca plantou uma igreja. Eu gosto de pastores que trazem no seu corpo as marcas de Cristo. Tem até uma marca-passo e meu doutor está aqui na frente olhando para mim. Doutor Haroldo, esse com marca-passo, sem marca-passo, prega. Estou pregando, doutor. Se eu passar mal, o médico está aqui. E Jesus também. Meus irmãos, depois de ter usado o barco de Pedro como púlpito, Jesus chega na praia, a multidão está apertando. Jesus então fala assim: ei, presta esse barco para mim. Pois não? O senhor vai pescar? Não, vou fazer algo melhor. Afasta um pouquinho. Aí Pedro foi afastando: afasta mais, para aí, bote a âncora, segura o barco. Agora você volta ali e senta para ouvir a mensagem. E fecha seu WhatsApp. Que Pedro ficava no WhatsApp na hora do culto. Depois de ter usado o barco, termina a mensagem. O povo está encantado. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta para a água e vai no lugar mais fundo. A sua Bíblia diz: vai ao largo. Vai ao lugar mais fundo do lago e joga a rede. Pedro diz: Senhor, peraí. Essa água é do meu irmão africano, né? Essa é minha. Ou tomar aqui tem uma unção da África. Glória a Deus. Cuidado aí com o que vocês estão traduzindo, hein? A chefia. Qualquer coisa, segura. Daniel, você é meu amigo. Senhor, o senhor entende de pregação, mas Senhor, de pesca, eu entendo.
Nós estávamos lavando, o senhor está vendo as redes lavadas, porque a rede agora é na próxima lua cheia, porque pescador tem isso. Perdemos a oportunidade, e pescador sabe, o pescador experiente, ele fica parado na praia, ele não vai ao mar, quando ele sabe que não é bom para peixe, o mar não está bom para peixe. E Pedro diz: Senhor, já perdemos a lua, já perdemos, Senhor, não tem jeito. Mas, Pedro foi inteligente, porque Pedro era burrão. Ai, como eu pareço com Pedro. Eu sou burrão. Às vezes eu chego em casa e digo: eu vou comer. Ela diz: o quê? 1 quilo de feno. Prepara, que seu marido é burro. Eu fiz uma burrada. Ô meu filho, você não é burro não. É mais ou menos. Jandira, ela tem uma paciência comigo. Irmãos, que mulher maravilhosa, estou morrendo de saudade dela, estou doido para voltar para ela. Só segunda-feira vai ter festa no AP. Irmãos, glória a Deus. Senhor, segundo as tuas ordens, eu vou lançar a rede. Surpresa, a rede apanhou tanto peixe, que quando Pedro puxa a rede, a rede ia rasgar. Os peixes eram tantos. E Pedro fez uma coisa interessante. Olha só, irmãos, Jesus faz um milagre, mas ele conta com a nossa inteligência. Jesus conta com a nossa mente, ele não faz tudo. Quando Pedro viu que a rede ia rasgar, o que ele fez? Ele chamou os outros para ajudar. Cooperação. Deus não chamou você para puxar a rede sozinho, pastor, olha, ele chamou os outros. Aqui nós encontramos esses princípios importantes. Primeiro, que a pesca orientada por Jesus é abençoada. Se fizermos aquilo que Jesus mandou fazer, irmãos, a igreja faz muita coisa que Jesus não pediu para fazer. Há tanta programação na igreja, há tanta coisa na igreja, que se gasta dinheiro, que se gasta talentos, que se gasta... Irmãos, que talento a igreja tem em todas as áreas. Eu fico triste ao ver tantos talentos desperdiçados. Jovens da igreja que estão tentando passar no vestibular de medicina, porque os pais disseram que medicina é que dá dinheiro. Pergunta para o doutor Haroldo: eu quero ser médico. Por que você quer ser médico? Porque meu pai quer. Pais, nós não temos que querer a profissão dos nossos filhos, nós temos que entregá-los nas mãos de Deus e dizer: Deus, faça no meu filho a tua vontade. Pastores, nós fazemos, eu já fiz, eu estou há 33 anos no ministério, eu já fiz tanta burrada. Por favor, não repita os meus erros. Eu já joguei tempo fora, eu já joguei dinheiro fora, eu já joguei a minha saúde fora, em coisas que Deus não pediu para fazer, em coisas que Deus... Eu fui na palavra, não há um princípio bíblico para fazer um monte de besteira que a igreja está fazendo. E eu estou falando hoje para a igreja brasileira. Eu sou brasileiro. Orientando aquela pesca, Jesus estava ensinando seus discípulos sobre a missão que estariam envolvidos a partir daquele dia. A grande comissão não é uma proposta humana, não foi inventada pelos discípulos. Se fosse, acabaria logo. Não foi decidida por uma assembleia. A grande comissão não é inventada pela igreja do Nazareno. Não é o Dr. Vernon que inventou missões. Não é o Dr. Eugênio Duarte, não é a Junta Geral. Não é o Dr. Christian, não é o Pastor Manuel, não sou eu, não é o Pastor Elinho, não é o Pastor Amadeu. Nós não inventamos missões, irmão. A gente fazendo
É Jesus quem nos manda. Os discípulos tinham trabalhado a noite toda nos princípios deles, de acordo com a experiência deles. Olha, irmãos, tem muita coisa que a nossa experiência nos ajuda, mas tem muita coisa que a experiência atrapalha. Igreja não é empresa, igreja não é um negócio, igreja é de Jesus. Não tente fazer da igreja a sua empresa. Há princípios de administração que são aplicáveis na igreja, mas é a igreja que ensina o mundo, não é o mundo que ensina a igreja. A igreja tem mais para ensinar o mundo do que o mundo a nos ensinar. Você pode ser expert em administração, em relações públicas, em comunicação, em marketing, mas, irmãos, ninguém se compara ao Mestre Jesus. Foi Ele que nos ensinou. Quando a igreja faz o que Jesus, quando as coisas não estiverem dando certo, faça a séria pergunta: Jesus mandou? Ai, a minha esposa é crente, eu casei com uma mulher crente. De vez em quando eu chego em casa e digo: Ana, estou bravo. Novidade? Você é bravo? Ana, domingo eu vou pregar essa mensagem. Qual mensagem? Ah, não vou falar. Não fala. O que você vai pregar? Aí eu vou falar isso. Peraí, deixa eu dizer, foi assim que Jesus mandou Miguel. Gerson, Jesus mandou fazer desse jeito. Irmãos, se o pastor for casado com uma mulher crente, ela não precisa tocar piano, ela não precisa dirigir nada. Se ela for crente, ela está de bom tamanho. Mulher de pastor não é pastora, a não ser que Deus tenha chamado. Mulher de pastor é esposa, é mulher. Ai, que paixão, eu quero voltar para casa. Mesmo ela dizendo, foi Jesus que mandou fazer. Notemos, irmãos, que quando eu aprendo aqui, voltando, que muitas das nossas frustrações e decepções são consequências das iniciativas nossas. Muitas vezes sem o consentimento de Jesus. Nós fazemos no automático. Ah, eu faço porque o pastor faz. Está dando certo lá na Colômbia. Está dando certo na Venezuela. Está dando certo lá nos Estados Unidos. Ué, que bom que está dando certo lá, mas e aqui? Você vai fazer aqui o que está dando certo? Não, porque a igreja ali, aquela igreja ali está cheia. Por quê? Pô, irmãos, é fácil encher a igreja hoje. É só fazer um show. Convide esses pregadores que cobram 4 mil reais, cabra safado, não traduza isso. Que cobra 4 mil reais para pregar. Show de banda, campanha de 6 dias de poder para 6 meses de vitória. Que na igreja do Nazareno essa porcariada está acontecendo. Vou aproveitar que o superintendente geral está aqui. 6 dias de poder para 6 dias de luta. Como é que é? Entrega aí. 6 dias de luta para 6 dias. Aí depois de 6 meses a vitória acaba. Logo a noite você é burro. A igreja vive em vitória. Faça campanha de santidade, faça campanha de oração. Pede uma visitação do Espírito Santo. Não precisa trazer pregador famoso. Deus vai mudar a história da sua igreja. Você não precisa imitar ninguém, não, amigo. Jesus disse: Pedro, quem está mandando sou eu. Senhor, sim, senhor. Meu Deus. Sim, senhor. Ele foi, jogou a rede, pegou uma quantidade imensa de peixe. Ô, irmãos, esse cardume está aí. O cardume está lá. A partir daquele dia eles não seriam os mesmos. Pedro ficou tão espantado que Pedro se ajoelha aos pés de Jesus e disse: Senhor, Senhor, eu sou pecador. Ah, Jesus gosta de pecador. Pecador é a matéria-prima de Jesus. Tem igreja crescendo com aquilo que eu chamo de transmigração eclesiástica. A classe de novos membros atual da minha igreja tem mais de 50 pessoas
pessoas querendo ser membros da igreja do Nazareno, mais da metade são de outras igrejas. Eu não me alegro com isso. Eu gosto de pecador, aquele pecador bruto, aquele cara bravo que diz: eu estou traindo minha esposa, eu estou bebendo, eu sou um safado, pastor, como Jesus gosta de cara safado. Porque o safado ele transforma em um santo homem de Deus. Eu sou homossexual. Eu falei: vamos trabalhar nisso. Eu creio que Jesus transforma. Eu creio que Jesus transforma. Mas eu falei: você não vai poder servir nos ministérios da igreja. Ele trabalhava em 3. Pastor, não. Você tem que, vamos. Pastor, o senhor vai me expulsar da igreja? Eu falei: não, eu quero você no primeiro banco. Não estava aqui no escama, não, mas bora. Você vai, a partir de hoje, Pedro, ser um pescador de homens. Eu vou dar um jeito com você, Pedro. Eu vou trabalhar você 3 anos e meio. Pedro, você vai até me trair. É bom que Jesus não disse logo no início. Se Jesus dissesse quanta besteira eu ia fazer no ministério, eu desisti, irmãos, porque eu já fiz um bocado. Eu já fiquei com vergonha, já tive que pedir perdão para a igreja. Eu tenho um pastor que trabalha comigo há 23 anos, está aqui me ouvindo. 23 anos. Ou ele é bom demais, ou ele é santo demais, e Deus é bom demais. Na pescaria orientada por Jesus, em segundo lugar, precisa haver cooperação. Por quê? Quando, aí eu digo da inteligência. A pesca milagrosa foi orientada por Jesus, mas todos os peixes poderiam se perder por burrice, por falta de inteligência. Quando a rede estava bem pesada, Pedro chamou um outro barco: venha e me ajude. O nosso problema, irmãos, é que quando as coisas vão bem no nosso ministério, nós queremos só para nós. Se Deus resolver abençoar o seu ministério, é para você abençoar outros. Você não é receptáculo, você não é vaso, você é canal da graça de Deus. Uma igreja abençoada abençoa outra igreja. Um pastor abençoado abençoa outra igreja. Entrou dinheiro, entrou recursos. Eu gosto desse negócio um pouco virado. Tinha um camarada na igreja, tinha um negócio desse aqui, ó. O pastor Mandou vai ficar bravo comigo, mas vou usar o exemplo. Era um negócio desse, bem fininho. E o camarada estava na igreja, a igreja estava numa crise brava a crise. Precisando pagar uma coisa na segunda-feira. Aí o camarada chegou lá e viu a pessoa enfiando uma notinha. Aí terminou o culto. O pastor soube do resultado da oferta. Não dava para pagar a promissória da segunda. Mas tinha uma pessoa que não foi embora, disse: pastor, tem um homem querendo falar com o senhor aí. Vai! Pastor, é melhor só atender, porque tem pastor que é burro, né? No meu caso. Eu estava cansado, depois de uma mensagem, eu fico muito cansado. Aí o pastor foi lá: pois não, irmão. E ele estava com um pacote na mão. Ele disse: pastor, Deus mandou vir trazer uma oferta para essa igreja, mas se eu pegar esse dinheiro e for enfiar um por um, eu vou ficar a noite toda. Pastor, está aqui. No domingo seguinte, o pastor pegou esse negócio, virou de ponta para baixo e abriu a boca.
frente a isso. Eles não dariam conta, precisaram de ajuda. Imagine que Pedro, se fosse um pastor hoje, o que ele ia pensar? Eu vou ficar com todo esse peixe para mim, eu vou vender, eu vou construir um barco maior. Eu vou comprar uma frota. É isso que os pastores estão pregando hoje, inclusive nos púlpitos nazarenos. Mas isso é heresia. Jesus não mandou Pedro fazer outro barco. Pedro chamou outro barco para ajudá-lo. Compartilhe os peixes. Compartilhe os peixes. Compartilhe os peixes. Porque quanto mais você compartilhar, Deus vai dar mais. Tem igreja que para de crescer porque para de compartilhar. Ganhar o mundo para Jesus não é tarefa só sua, é minha, é nossa. É nossa. Por favor, me ajude. Passe a Macedônia e ajude-nos. Passe ao Chile e nos ajude. Passe ao Paraguai e nos ajude. Passe ao Nordeste e nos ajude. Deus está abençoando aí. Compartilhe a bênção. Ganhar o mundo não é tarefa de uma igreja só. Deus não chamou você para ganhar o mundo sozinho. Tem que cooperar. Uma igreja isolada morre. Um pastor isolado morre. Ô irmãos, os pastores estão morrendo espiritualmente. A crise para pastores atualmente está avassaladora. Todo mês eu escuto uma notícia de um colega que deixou o ministério. O ano passado eu tive uma crise emocional violenta. Eu estou em recuperação. Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Eu nunca pensei em tomar ansiolítico, eu tomo todos os dias. Entendeu? Já tomei. E um remédio para dormir. Crise. Mas eu estou em pé pela graça de Deus. Eu pensei que eu não estaria aqui. Em setembro do ano passado eu pensei em abandonar tudo. Eu não presto para mais nada. Eu não sou um bom pai. Eu não sou um bom marido. Eu não sou um bom pastor. Eu não sou superintendente. Eu não sou nada. Eu ia deixar o ministério. Eu estou aqui hoje de manhã pela graça de Deus. Jesus me sustentou. A minha igreja me sustentou. Meu amigo, pastor Damásio, está aqui. Damásio me sustentou. Damásio botou a mão no meu e falou assim: vai embora, descanse, eu cuido da igreja. Naquele dia eu deixei tudo. Passei 40 dias fora da igreja. Fui ao psiquiatra, comecei o tratamento. Não estou bom ainda, irmãos. Eu acho que eu nem quero ficar. Eu falei para o doutor assim: esse remédio está fazendo tão bem que eu quero tomar todo dia. Precisa dar umas ajustadas. Mas eu estou dormindo, irmãos. Eu não dormi. Pensando na igreja, pensando na outra. Chama-se adultério eclesiástico. Eu já fui adúltero. Jesus diz: na minha noiva ninguém toca. Nenhum superintendente. A igreja de Jesus. Jesus já morreu por ela. Eu não preciso morrer para a igreja. Eu tenho que cuidar de mim. Amém, Jandira? Obrigado, Jandira. Jandira deu uma profecia maravilhosa. Uma profetada não. Jandira falou comigo ontem de manhã, antes de ontem. Foi de Deus, Jandira. Na pescaria orientada por Jesus precisa de cooperação, senão você morre sozinho. Deus não quer que façamos a sua obra sós. No reino de Deus não tem lugar para cavaleiro solitário. Quando um pastor aparece: quem é você? De onde você veio? Quem lhe recomenda? Quem é a igreja que te enviou? Quem te sustenta? Não, abençoa o meu ministério, está fora. Semeia em mim, não é? Agora, né? A moda, semeia em mim. Ah, bandido, safado. Eu vou semear no reino de Deus. Você não é o
Vocês entendem o que eu estou falando? Vamos para frente. Meus irmãos, sozinhos eles rasgariam a rede, perdiam tudo. Nós estamos vivendo um novo tempo na Igreja do Nazareno no Brasil. Vou dizer aleluia, porque eu faço parte disso. Eu estou nesse negócio. Irmãos, eu não entro em barco furado. Eu aceitei ser superintendente. Eu não fui, não busquei ser superintendente. Eu sou porque me pediram para ser. Sou coordenador porque pediram para ser. Não ganho um centavo para isso. Aliás, às vezes eu até pago. Mas não tem problema, irmãos. Eu sou apaixonado pela obra. Mas a Igreja do Nazareno, nós somos gratos a Deus pelos ícones da nossa igreja, pastor Aguiar, pastor Amadeu, pastor Lugo em Brasília, pastor Collins, pastor Kratz. Nós temos uma geração de homens e mulheres que nós somos eternamente, seremos gratos a eles por tudo que fizeram, inclusive pelas besteiras, para que nós não possamos repetir. E eles sabem disso. Irmãos, temos uma coordenação nacional hoje. Estamos vivendo esse novo tempo. Já temos hoje uma coordenação nacional de ministérios. Um coordenador, pastor Geraldo. Precisávamos de uma cabeça grande, que pensa grande. Aí Deus nos deu excelência. A bênção vem de cima, a bênção vem do Nordeste. Amém, irmãos? Aí Deus nos deu o pastor Geraldo, com aquela cabeça. Tudo ali funciona, irmãos, tudo. Porque temos cabeça oca. Não é o caso do pastor Geraldo. Ele vai me Irmãos, e agora nós temos 12 ministérios no Brasil: JMI, MED, Missões Nazarenas, Missão Global, Discípulos e Ministério, Liderança, Mulheres, Comunicações, Compaixão, Evangelismo, Cuidado Pastoral e Plantação de Igrejas. Cada um desses ministérios tem um coordenador nacional. Não fique de bobeira, busque informação, fale com o pastor Geraldo que ele tem a solução. Arrepende? Você está pensando que eu não sei fazer arrepende? Eu vi perguntas para o Dr. Verme York antes de ontem, que ele ficou assim. Eu disse: Manuel, levanta, Manuel. Ele responde. São coisas do Brasil. Irmãos, a igreja brasileira tem tudo que precisa para fazer o que ela precisa e o que o mundo precisa. Obrigado pela Igreja Internacional. Eugênio, ele não quer que chame de doutor. Meu querido Eugênio Duarte, Verme, Christian Sarmento, não vou chamar de doutor agora. Nós somos gratos à Igreja Internacional. Somos gratos. A igreja tem uma visão grande. Irmãos, o problema é que a informação não chega, porque os pastores não sabem, e não sabem por que não sabem, porque não buscam informação. Há problema de comunicação? Sim, mas nós estamos trabalhando para resolver isso, para ajudar isso. Busque informação. Você não precisa aprender com a Assembleia de Deus nem com a Igreja Batista, aleluia, pela Igreja Batista, Assembleia de Deus, mas a Igreja do Nazareno tem uma identidade, tem uma proposta. Glória a Deus. É lógico, se você não tem outra proposta, qualquer proposta serve, mas a Igreja do Nazareno está trabalhando para isso no Brasil. Busque. Você não está só. Você não precisa trabalhar sozinho. Você não precisa inventar a roda já foi inventada. O que você está fazendo, pastor? Estou inventando a roda. Luiz Bush, coordenador do AD 2000, Coreia. Eu estive na Coreia. Eu conheci Luiz Bush. Eu fui buscá-lo no aeroporto lá em Natal. Luiz Bush conhece a Igreja do Nazareno. Luiz Bush nos contou, em 95, no G8, na Coreia do Sul, eles descobriram que 5 missões estavam traduzindo a Bíblia para o mesmo idioma. Você sabe quanto dinheiro se gasta para traduzir a Bíblia no idioma?
usar linguistas, pesquisa, sociologia, psicologia e astrologia todinha. 5 missões. Conectaram essas missões. Pega esse cardume e reparte. Irmãos, em pouco tempo traduziram a Bíblia e outras coisas. Por quê? Porque nós temos a mania de fazer as coisas sozinhos. E a congregação ela não é sua, se não é sua, vai ter que afundar. Você não tem marca de prego na mão, seu bandido. A igreja de Jesus. Chame outros para ajudá-lo. Amém, o irmão já está aceitando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não façamos as coisas sozinhos. Busque informação. Perturbe seu superintendente. Superintendente existe para ser perturbado, mas não pelo capeta. Não seja instrumento do diabo. Pergunta, pastor, o que eu preciso fazer? Tem gente que só liga para o superintendente quando precisa de dinheiro. Não é o caso aqui, eu sei que não. Eu quero ideias, eu quero compartilhar ideias. Se eu não sei, eu busco. Eu não deixo ninguém sem resposta. Eu não sei na hora, mas eu vou atrás. Isso é tarefa de superintendente, coordenador. Dê trabalho para esses caras. Dê trabalho para o pastor Geraldo, pastor Manuel, por favor. Terceiro, na pescaria, temos o risco de afundar. Nesses 33 anos servindo a Deus, 29 anos em Natal, eu já vi muito o ministério afundar. Quantas igrejas do Nazareno você já viu começar e morrer? Eu tenho uma lista de pastores que já se foram, homens talentosos. Nós temos igrejas que abriram e fecharam, temos igrejas agonizando. Temos pastores agonizando. Nós temos mulheres, esposas de pastores, hoje de manhã, estão pedindo a morte, porque seus maridos estão estressados. Aí bota a culpa em tudo. É lógico, os superintendentes vão culpar. Sempre. Muitos só procuram a gente quando a coisa não tem mais jeito. Doutor? Paciente que chega, procura o médico diz: quanto tempo você está sentindo isso? 5 anos. Se você viesse 5 anos atrás, teria cura. Irmão, se Pedro não chamasse ajuda, ele perderia o peixe, perderia o barco e ele morria afogado, porque ele estava em águas profundas, extremamente cansado. Puxar rede não é fácil. Eu sei disso, irmãos. Eu já tentei puxar rede sozinho. Não deu certo. Mas quando eu gritei para o outro barco: vem aqui, me ajuda, Deus manda ajuda. Deus manda ajuda. Irmãos, nós precisamos enviar os nossos obreiros, porque os obreiros afundam por causa de desânimo, por causa do isolamento, por falta de preparo. Nós estamos mandando gente para o campo sem preparo. A igreja está em pecado. Quando eu sei de um novo obreiro enviado para algum lugar, eu pergunto quem é ele, o que ele fez. É um bom leigo, mas ele pode ser um péssimo pastor. Aí colocam sobre os ombros dos nossos jovens um peso que eles não estão preparados para carregar. Um ministério é para gente forte, na graça, não é na inteligência, mas é a capacitação. Os times de futebol preparam. Tem um menino brasileiro que deve ter 13 anos, ele está no Barcelona, ninguém sabe, mas aquele menino é um craque de futebol, mas ele tem pernas finas. Eles estão trabalhando no fortalecimento dos músculos, porque sabem, vimos Ronaldinho, quantas as lesões de Ronaldinho foi por falta de preparo e por injeção para prepará-lo rápido. Nós estamos fazendo isso e nós estamos matando os nossos obreiros. Estamos enviando gente sem capacidade, sem contextualização. Alessandro chegar no Chile, eu fui ao Chile, procurei a igreja do Nazareno, não tinha.
Mas Deus levantou um homem para se juntar aos irmãos do Chile. Nós estamos mandando o nosso melhor. E sabe quem é bom mandar? Quem faz falta. Nós estamos mandando quem não faz falta nenhuma. A igreja de Antioquia, quando Deus mandou, o Espírito Santo diz: separai-me. Quem? Só os melhores. Como é que nós vamos fazer missões sem preparo? Graças a Deus, porque nós temos agora, já tínhamos e vamos melhorar a nossa política de preparo dos nossos pastores. Amém. Abrimos ETEDs para todo lugar. Tem ETED funcionando, tem ETED cover, tem ETED falso, xing-ling. Quem são os professores do ETED? Quem são os professores do ETED? Quem está ensinando teologia? Quem está ensinando hermenêutica? Os pastores não sabem pregar, meu Deus. Como eu hoje de manhã, estou pregando toda uma palestra. Não sei pregar, precisamos aprender a pregar. Precisamos enviar os nossos melhores, mas nós precisamos preparar os nossos melhores. Amém. Outra razão de afundamento de obreiros e obra é a questão dos recursos, e agora a obra vai afundar. Dinheiro! Money! Dinheiro é bom, irmãos. É bom, não? Dinheiro é bom. Tem recursos? É bom. E nós precisamos de recursos. A igreja do Nazareno já investiu milhões de dólares no Brasil. Se estamos aqui hoje, é porque a igreja investiu. Não importa onde menos, onde mais. Mas a igreja investiu. E nós somos gratos, eternamente gratos, por cada dólar que chegou ao Brasil. Eu cresci com os missionários. Eu cresci com Jaime Kratz. Dr. Mostero, que me ensinou a mudar a marcha do carro. Ele ia para o sítio da minha avó. Você chegou a ouvir no sítio da minha avó? Comer uva? Mas uva? Você nunca ganhou uma caixa de uva do meu pai? Olha, eu estou devendo para você então. Meu pai dava uma caixa de uva. Pastor Lima, Dr. Ulisses Peruc, Pastor Felício de Mário. Esses homens oravam na minha casa. Abner Maia, bisavô, né? Seu bisavô. Pastor Abner Maia, o avô da Vânia. Eles oravam na minha casa de 11 da noite às 7 da manhã, faziam parte da ARENE, equipe nazarena de evangelização, andando por esse Brasil, na época Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, pregando o evangelho. Dr. Mostero, Pastor Jaime e os outros missionários. Eu vi o esforço deles. Somos gratos, irmãos. Nós agradecemos a Deus pelo recurso. A maioria das denominações históricas do Brasil teve investimento de fora. Nós, os brasileiros, somos devedores a todos que nos ofertaram. A igreja do Nazareno toda no Brasil deve ser grata pelos investimentos que foram feitos. Mas hoje ainda recebemos recursos. Ainda hoje. Mas eu sonho um dia em que não precisemos de nenhum dólar para fora. Todo dólar é bem-vindo. Doutor Werner, se eu tiver uma verba de $1 milhão, eu quero. Doutor Eugênio, se estiver lá sobrando, pode mandar. Mas eu sei que não está sobrando. O problema, irmãos, não é ter ou não ter, o problema é saber usar. O problema é saber usar. Há muita falta de sabedoria em uso de recursos. Precisamos acabar com o espírito de mentira. Dá-me, give-me. Deixa eu dizer para os irmãos o espírito de adoração das igrejas hoje. Preste atenção no louvor. Tiaguinho, preste atenção no louvor. Qual é o primeiro cântico de um culto? Qual deve ser os 3 primeiros cânticos do louvor? Glória!
porcaria de uma música, como é que é? Ai, tem tanto lixo cantando nas nossas igrejas. Pensa em uma porcaria. Eu vim aqui para receber, eu vim aqui para o Senhor me curar, eu vim aqui para o Senhor me casar, eu vim aqui para o Senhor... Você não veio na igreja para receber, você veio porque você já recebeu. Preste atenção no louvor, pastores, inverta ou então tire essas músicas. Minha vitória tem sabor de mel, é lixo teológico pior do que esse. Eu vou estar na plataforma, irmãos, isso aqui não é plataforma, isso aqui é um lugar, isso aqui não é templo, isso aqui é um espaço. O templo é eu e você. Aí, os recursos. A gente não tem recurso. Eu quero comprar um som, eu quero comprar uma guitarra. Não tem que comprar som, não tem que comprar guitarra. Jesus usou o barco de Pedro. Aprenda. Jesus não tinha som. Jesus usou o barco porque era a melhor forma das pessoas ouvirem. Jesus entendia de acústica. O que você precisa para abrir uma igreja seminarista? Eu preciso de uma guitarra Fender. Eu preciso de um som PIV. Ô irmãos, o que tinha aqui quando o pastor Amadeu começou essa igreja, hein? Aí você quer ver isso aqui hoje. Aí eu quero ter um tempo assim. É para você? É para sua glória? Você quer um trono desse aqui, seu mané? Olha aqui, ó. Aí eu vou sentar. Nem sei se eu sou. Ah, mais alto. Reverendo, tomar banho. Eu tive essas cadeiras tudinho lá na igreja. Eu tenho pastor tudo aqui embaixo. Tudo aqui. O pastor Amadeu vai falar que eu vim bagunçar. Irmãos, recursos existem. Mas, irmãos, a nossa causa não é o dinheiro. Vamos fazer a obra. O dinheiro vem depois. Quanto custou para Pedro pegar aquela quantidade de peixe? Nada! Obediência a Jesus. Se você obedecer a Jesus, o cardume vai chegar. Sem dúvidas que há lugares que precisam de investimento. Nós abrimos uma igreja num lugar pobre, chamado Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Por 10 anos, né, pastor Damásio? Por 10 anos, a nossa igreja, todo investimento. Irmão, se eu tinha me preparado para Lagoa Nova, nunca será autossustentável. Olha como eu fui burro. Um dia o pastor Damásio me disse: Lagoa Nova não precisa mais que a igreja mãe ajude. Eu falei: sério? Ele falou: sério, a igreja já é autossustentável. Ela já plantou 5 igrejas, pastor Damásio. 4 templos construídos ou 5? Nós plantamos Lagoa Nova, ela já plantou 5 igrejas. Quando paramos de enviar, a igreja se tornou autossustento. Começamos a reforma no nosso prédio. Um dia o pastor Damásio entrou no meu escritório e ele disse: a igreja de Lagoa Nova mandou uma oferta para a reforma do prédio. Eu falei: o quê? Irmãos, eu fiquei com vontade de devolver o dinheiro. Foi R$400, pastor Damásio. Por aí. Eu disse: o quê? A igreja de Lagoa Nova está mandando uma oferta para a nossa igreja, para a reforma do prédio. Não era uma oferta para evangelismo, não era uma oferta para missões, era uma oferta para ajudar a pagar a reforma do prédio. Quando a Márcia disse: eu nem penso em devolver esse dinheiro. Irmãos, quando eu peguei aquela oferta, eu digo: Deus abençoe aquela igreja. Eles compraram um terreno de R$90 mil. Sei, pastor, 2 mil metros, tudo com recursos próprios. Vale a pena investir. Há necessidade de recurso, mas o recurso tem que ser usado com sabedoria para quem manda e para quem recebe. Prestação de contas. Ah, não, pastor que não dá relatório. Não, pastor, não tem lá no seu distrito. Pastor que não dá relatório? Não tem. Não deve ter aqui no Rio. Pastor que não dá relatório.
que acontece? Que esconde o dinheiro da igreja. Aí eu vou falar para o superintendente não, porque senão ele vai saber que eu devo dar de fundo distrital. Mas na hora de pedir, uma igreja nossa caiu ano passado, que catástrofe, fartura, farta tudo lá. Caiu o prédio, veio da val, derrubou. Um homem morreu, o irmão da igreja morreu. Uma viga da igreja caiu no pescoço, quebrou, morreu na hora. Deixou uma viúva com 4 filhos. Eu estava chegando de Campinas, em Natal, um monte de ligação no celular. Quando eu vi o pastor Marlon, quando o pastor liga uma vez à noite para o superintendente, já é preocupante. Quando ele liga 2, muito mais. Quando ele liga 3, é desesperador. Tinha 3, 4, 5 ligações do pastor Mardoni no meu celular. Assim que eu liguei para o pastor Mardoni, ele disse: pastor, uma tragédia hoje à noite. Ontem, 9 horas da noite, um vendaval derrubou a nossa igreja de fartura e meu irmão morreu. E vários feridos. Ai, irmãos, aquilo foi difícil. Mas eu quero dizer hoje que a igreja de fartura está sendo reconstruída. E a casa da viúva, nós vamos construir um mutirão. Nós já temos todo o dinheiro. Pastor Hélio, você disse que enviaria, já tem completo. Se você quiser mandar aquela oferta para outro lugar, mande para o Peru, para o Equador agora. Não precisa mais para a fartura. Certo, pastor Donátio? Não precisa mais mandar oferta para a fartura. Porque Deus já deu tudo. Irmãos, é esse Deus que a gente crê. Eu tenho que terminar, né? Os recursos precisam ser bem administrados. Irmãos, nós prestamos contas de cada centavo que entra. Eu não administro o dinheiro da igreja, nem administro do distrito e nem da área. Tem prestação de contas. Quem não presta conta não deve receber. Eu trabalhei com a visão mundial. Se nós errássemos uma vírgula, a verba não vinha do mês seguinte. E tem pastores: eu quero. É construir templos, uma febre de construção. É necessário tempo. Aliás, não é templo, não existe templo, existem prédios. O templo somos nós. Tem pastores matando a sua igreja com seus projetos megalomaníacos. Para de dar fundo distrital porque está construindo. Para de dar oferta missionária porque está construindo. Se você precisar parar de dar oferta missionária para construir prédio, ele vai cair. Se ele não cair, o seu ministério cai, porque a sua visão está errada. Não é para templo, prédio é consequência. Não deixe de fazer. Irmãos, quantas igrejas brasileiras, a nossa igreja precisa aprender a criar vergonha na cara, a mandar missionário, mas a sustentar. Quantas vezes eu recebi telefonema lá em Natal de que tem um missionário no sertão, mandado por uma igreja do Nazareno, sem sustento. Eu ligo para o pastor: pastor, a gente ajudava, mas a gente entrou em crise, porque a gente está construindo. Se o missionário não vai receber, chame o missionário de volta. Se você envia um missionário, se você toma café, o missionário tem que tomar café. Se você almoça, o missionário tem que almoçar. Se você vai no banheiro, ele precisa ir no banheiro. Se você tem ar-condicionado, o seu missionário precisa de ar-condicionado. Coisa linda! Fala, João. Pastores nazarenos, a igreja nazarena no Brasil estão enviando, não estão sustentando. Faz no início, faz na empolgação e depois a empolgação diminui. Tem que ser compromisso da igreja local. E sustento isso vai mudar em nome de Jesus. Pastor, você não pode ajudar o missionário da igreja. Quem mandou? Quem enviou? Foi pastor fulano de tal. Eu vou procurar o pastor fulano de tal. Eu vou dizer: tome. Não, eu vou calminho, tá? Eu tomo 2 desses. Aí eu ligo pro pastor: Paulo, reverendo. Sim, amado. Fala, servo de Deus. Você mandou falar, eu vou falar mesmo. Você tem missionário lá em tal lugar? Eu tenho. Tá bom.
Ele está precisando de alguma coisa? Sim, não, pastor, faz 4 meses que eu não falo com ele. O quê? Pastor, a gente passou umas dificuldades aqui. Tem umas igrejas da Assembleia de Deus Batista ajudando ele lá. Toma vergonha na sua cara, meu. Foi você que mandou. É a igreja do Nazareno. Se tem Nazareno, tem o meu nome. Eu sou da igreja do Nazareno. Se um missionário está passando fome no Rio Grande do Sul, ou lá no Amazonas, é responsabilidade minha também. Agora eu quero saber quem mandou. Se me colocar nesse departamento aí, eu vou cortar o pescoço do canto, gente. Não vou não, mas eu estou bonzinho. Vai torcer. É necessário uma filosofia coerente de ajuda financeira. E eu vou partir para o final. O investimento não pode ser para sempre. É investimento. E na hora de começar, supervisionar, ajudar, orientar e terminar, não é cortar, é terminar, perseguir. Chame outras igrejas. Tem igreja que tem tanto dinheiro que troca o sistema de som, porque tem muito dinheiro. Vamos para frente. A pescaria de Jesus é necessária total consagração. Quando Jesus chamou Pedro, ele deixou tudo. Irmãos, não foi fácil para Pedro deixar. Já pensou? Pedro podia falar assim: Jesus, seja meu sócio. A partir de agora o senhor só fica na praia orientando, eu fico lá dentro pescando, eu divido com o senhor, te dou 10%, meu dízimo era crente. Satanás. Acho que 10% é suficiente. Eu não tenho 10% não. Ele podia montar, melhorar a sua empresa de pesca. Pedro podia fazer um monte de coisa. Irmãos, Deus quer usar os profissionais no reino, amém? Aí eu amo pensar nos nossos jovens. Dê 2 anos para missões. Dê 1 ano para missões. Tem 2 moças na nossa igreja. Elas estão agora no Congresso do Vocari, lá em Londrina, porque elas querem ir, Mas eu disse: vocês vão sob a nossa orientação. É a nossa igreja que vai enviá-las. É a nossa igreja que vai sustentá-las. E eu dou o meu nome. E eu não vou botar meu nome na furada. E elas estão prontas. Não estão indo. Eu disse: vocês precisam de melhor preparo. São 2 meninas joias. Eu já estou preparando, não para perdê-las, mas é para o reino de Deus ganhar. Elas vão deixar falta na nossa igreja. Hein, pastor Amado? Nayana e Nayara saírem hoje, elas vão deixar um rombo, vão não. Elas disseram: nós estamos preparando outros, pastor. É assim que trabalham, irmãos. Deixaram tudo. Deixaram o barco, deixaram a pesca e seguiram Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo como os discípulos que trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Decepção. O ministério tem decepção. O ministério tem frustração. Se você nunca teve frustração no ministério, eu vou dizer para você que você terá. Você vai ter decepções. Você vai ficar com vontade de voltar. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus que tinha enviado os discípulos, Jesus ressuscitado, Jesus já tinha feito tudo, irmãos. Jesus já podia ter voltado para o céu. Por que Jesus ficou 40 dias aqui na terra? Ele precisa fortalecer a fé deles e a minha. Jesus estava ali na beira da praia. Eles voltaram a pescar. Eles também não pegaram nada. Vamos ficar em pé. Mas Jesus olha para eles e diz: